Olá pessoal, espero que estejam bem. Saúdo vocês com as boas-vindas. Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje falaremos mais um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada ao nosso dia a dia. E como vocês poderão ver, aqui eu estou compartilhando algumas informações a respeito de onde encontrarmos inteligência artificial. Vocês puderam perceber que a aplicação atualmente, apesar de apenas 2 anos de existência, né, apesar de ter aí 2 anos do surgimento do ChatGPT, a primeira e grande ferramenta de IA aplicada de forma global e distribuída gratuitamente, com algumas restrições, obviamente, para toda a população. A partir deste surgimento, 2 anos apenas, vocês poderão verificar aqui comigo que existe já uma quantidade absurdamente grande de ferramentas voltadas para atividades que nós utilizamos nos nossos dias, no nosso dia a dia, com aplicação de inteligência artificial. Então, se vocês vierem em qualquer site de busca, aqui, por exemplo, estou usando o Bing como navegador, como padrão do meu navegador, mas eu poderia ter ido ao Google também, da mesma maneira, como acredito que seja aí o recurso que a maioria ainda utiliza. Mas se nós formos lá no Google, inclusive existem alternativas a ele que já têm sido bastante empregadas, vou mostrar aqui para vocês, tá? E digitarmos aqui there is a AI for that, que é justamente a mesma resposta que eu estava tendo lá no Bing. Nós vamos entrar nesse site, there is an AI for that, que diz o seguinte, basicamente, para qualquer coisa que nós quisermos, existe uma IA já preparada. Aqui eu já fiz uma busca anterior para trazer para vocês um robô de WhatsApp, por exemplo. Eu tenho um estabelecimento, tenho uh, meu próprio comércio e gostaria de ter um robozinho no WhatsApp para responder os meus clientes, para gerar uma fila. Então, dentro aqui dessa ferramenta, vocês vão encontrar uma quantidade bastante grande de aplicativos que podem ser empregados. Obviamente que eu fiz uma busca bastante simples, né? WhatsApp Robots, que me trouxe aqui algumas respostas. E aqui cabe, obviamente, entrar, avaliar cada uma delas, verificar os comentários que já existem a respeito dessas ferramentas, para que possamos ter ali um filtro minimamente a respeito da aplicação ou não dessa ferramenta àquelas nossas necessidades. Posso utilizar aqui, por exemplo, para buscar anotações de reunião, né, fazer ali a geração de atas de reuniões. Então, fiz uma reunião, gostaria de ter uma ata gerada automaticamente por uma IA. É possível, nós temos já recursos para isso. Particularmente, eu já utilizei o Woodpecker, então é uma das ferramentas que aparece aqui como resposta e que de fato funciona, nos atende a a essa necessidade, a essa demanda. Posso utilizar, por exemplo, para fazer review, códigos, né? Revisar códigos. Tenho lá, sou um programador, eu tenho algumas atividades de desenvolvimento de softwares e gostaria de revisar o meu código. Então, quais ferramentas eu posso utilizar hoje para revisar meu código? E aqui ele vai trazer como resposta algumas das possibilidades que o mercado hoje já disponibiliza para aquela aplicação, para aquela função. Notem que isso não indica, não implica que essas ferramentas sejam gratuitas. A maior parte delas são ferramentas pagas, porém, como a gente tem tido aí uma quantidade bastante grande de degustação de IA, a maioria dessas, apesar de paga, elas oferecem também um recurso ali, uma certa possibilidade de uso, restrito obviamente na quantidade de acessos, na quantidade de respostas, eventualmente até na qualidade das respostas, de forma gratuita. Tá? Se nós quisermos alguma coisa a respeito de estatística, né, alguma análise de dados estatística, então
Posso trazer, tinha até uma busca ali específica para beisebol, né? Eu quero avaliar beisebol. Talvez tenha até para futebol. Vou buscar aqui, ó. No Brasil a gente tem uma, uma paixão aí pelo futebol, então é possível que haja alguma coisa voltada para ela. Não, a princípio não necessariamente especificamente a ela, mas outras ferramentas poderiam eventualmente ser aplicadas. Statistics Analysis, por exemplo. Notem que a busca que eu estou fazendo está sendo feita em inglês. Tá, Baseball Statistics Analysis. É a única que tem aí especificamente essas palavras-chave na busca. Tá? Enfim, é uma maneira aqui da gente buscar inteligências artificiais para basicamente todas as funções, as aplicações que nós queremos. Isso não significa que para tudo tenha uma inteligência artificial, mas alguma coisa parecida possivelmente vai existir. Existe um site de buscas, Perplexity, que ele traz aí resultados bem interessantes e pode ser uma alternativa ao clássico Google. Tá? Então aqui a gente pode fazer perguntas a ele e ele traz respostas para nós dentro aí do hall de conhecimento da ferramenta e que podem substituir, por exemplo, as respostas do Google. Eu vou buscar aqui, por exemplo, ferramentas de IA que realizam análises estatísticas acerca do futebol. Brasil. Aqui, ó. Organize. Busque e organize as ferramentas de IA que realizam. Vamos ver se ele traz alguma coisa. Então, existem diversas ferramentas de inteligência artificial que realizam análises estatísticas do futebol brasileiro, cada uma com as suas funcionalidades específicas. Abaixo estão algumas das principais ferramentas. Então ele organizou aqui, trouxe algumas das ferramentas. Inclusive essa daqui, se não me falha a memória, ela apareceu lá como resposta do... Vou voltar aqui. Não. Tá, mas enfim, ele trouxe algumas ferramentas, então ele faz um apanhado, respondeu a minha pergunta. Trouxe aqui uma resposta interessante a respeito do impacto da IA no futebol brasileiro. A adoção da IA no futebol brasileiro está revolucionando a forma como as equipes e atletas abordam o jogo. Então, ele já traz um resuminho. E traz alguns artigos, né, algumas respostas, algumas perguntas, na realidade, que poderão levar a outras respostas relacionadas a essa primeira pergunta que nós fizemos. Então, ele tem uma característica muito similar ao ChatGPT. Ele tem lá a sua correlação com o ChatGPT, mas ao mesmo tempo não é necessariamente um bate-papo. A gente não está aqui com uma troca de conversas. Ele está organizando uma resposta a respeito de uma pesquisa que eu fiz. Estou usando aqui a versão gratuita, ele também é pago, tem as suas limitações e restrições em relação à utilização da versão gratuita, mas ele pode sim ser uma alternativa ao Google. Ele traz aqui algumas respostas bastante interessantes. Tá? Para pesquisas na área acadêmica, ele tem se demonstrado uma ferramenta interessante. Então, artigos, mesmo na nossa disciplina, quando eu solicito a vocês que façam leitura de alguns trabalhos,
essa ferramenta pode ser uma boa alternativa ao clássico Google, por exemplo, Perplexity. Ok? Bom, o que eu tinha hoje para apresentar para vocês era basicamente isso, ferramentas e maneiras da gente buscar alternativas, formas de utilização do emprego, da aplicação da IA nas nossas atividades diárias. Espero que façam aí uso dessas ferramentas com sabedoria e que consigam encontrar algumas ferramentas interessantes para as aplicações do dia a dia de vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!